Fundo de investimento é uma comunhão de recursos de diversos investidores, que são os chamados cotistas, onde você tem mais aí o gestor, que é quem vai ser responsável para alocar esses recursos, comprar os ativos ou vender, fazer as operações. Existe também a figura do administrador, que geralmente é um grande banco, que vai fazer toda a fiscalização, auditoria do fundo, fazer o contato junto com a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Existe o custodiante, que é onde fica a guarda dos ativos, também geralmente é um grande banco. Existe a figura do distribuidor, que é quem vai, por onde você vai comprar aquele fundo. E hoje em dia você consegue aplicar pela internet, né? E o que a gente chama de distribuidor vai ser aquela corretora, a plataforma digital, uma distribuidora de valores, que é apenas como o nome de um corretor, né? Só quem vendeu para você. Na verdade você está alocado direto no fundo e a garantia ali estão dentro dos ativos do fundo, que tem um CNPJ próprio. Esse CNPJ do fundo não se confunde com o CNPJ do administrador ou do gestor. Então, se o gestor ou administrador quebrar, em assembleia, os cotistas, os investidores, podem votar para selecionar um novo gestor ou um novo administrador. Sabe um exemplo legal? Quando você está na faculdade, aí você monta uma comissão de formatura? A comissão de formatura vão ser algumas pessoas dentro da sala de aula que vão se responsabilizar por fazer gestão de capital de todo mundo que quer participar da formatura. Como que acontece isso? A gente vai montar uma mensalidade para todo mundo da classe pagar durante os 4 anos de faculdade. Vai ter a pessoa que vai gerir esse capital, que é o gestor, vai ter o administrador desse capital, que vai fiscalizar o gestor, e vai ter o custodiante, que é onde esse dinheiro vai estar guardado. Então são as 3 figuras que existem para o fundo de investimento. Vai chegar num ponto em que todo mundo vai querer usar esse recurso, certo? Para pagar a formatura. Então você já sabe até que a estratégia deste fundo em específico não pode ter risco, não pode ter volatilidade. Isso seria um fundo de renda fixa. Se eu quisesse que além desse dinheiro, né? Se eu quisesse num futuro resgatar não só esse dinheiro, mas um pouco mais, eu poderia então pegar outros ativos para remunerar meu capital que não fosse só os seguros, câmbio, dólar, outras moedas, posso colocar em algumas outras coisas ali. Você delega para outra pessoa gerir aquele dinheiro. Se você não quer fazer por conta própria, investir diretamente nos ativos, você pode delegar alguém que é mais experiente, que já demonstrou um resultado no passado na gestão de recursos, e você investe de forma passiva. Você tem fundos também que são passivos, que investem, por exemplo, você quer um fundo que invista apenas em título Tesouro Selic, um fundo DI, ou um fundo que investa apenas na carteira do Ibovespa, que tem mais de 60 ações, que é o do índice Ibovespa do mercado de ações. Existe também a gestão ativa do fundo, onde o gestor vai ter liberdade para comprar ações de diferentes empresas, a que ele achar melhor, ou no caso de um fundo multimercado, onde ele tem mais acessibilidade que o investidor pessoa física comum, ele pode investir na moeda americana contra a moeda chinesa, investir no aumento de juros da Turquia. Então, você está confiando que aquele gestor consegue atuar em diferentes cenários, os recursos, e vai fazer uma melhor gestão do que você. O fundo multimercado é exatamente isso, é uma estrutura de fundos de investimentos que pode atuar em vários mercados. Então ele não necessariamente atua só em um ou 2 mercados, ele procura as melhores oportunidades e principalmente as melhores combinações entre várias classes de ativos diferentes numa amplitude grande de investimentos, exatamente para buscar diversificação. Então você tem uma boa operação em renda fixa no Brasil, em juros nominais, uma outra boa operação em juros reais no Brasil, uma operação em uma curva de juros fora do Brasil, em 3 ou 4 moedas fora do Brasil, em 6 ações no Brasil, em trades relativos, em outras bolsas ao redor do mundo, ou algumas operações corporativas que você acha que com baixo risco você consegue um bom retorno, uma operação de fusão e aquisição de uma empresa, ou fechamento de capital de uma outra empresa, ou algum descasamento de preço entre ação ON e PN da mesma empresa que você acha que vai mudar. Isso tudo a gente estuda bastante a fundo e compõe um portfólio com 20, 25 ativos diferentes para tentar buscar uma boa rentabilidade de uma forma mais segura, mais controlada, mais diversificada. Então, o multimercados é este
esse tipo de estrutura que te permite essa amplitude de investimentos em coisas tão diferentes numa mesma estrutura. Mas nem todo mundo sabe a melhor forma de fazer isso sozinho. Então vamos supor que você tem um amigo que é especialista em finanças e você confia no trabalho dele porque ele faz isso há 15 anos. Você pode virar para ele e falar assim, olha, eu tô com um capital na mão, mas eu não sei fazer isso sozinho, você pode fazer isso para mim? Ele vai falar, claro, só que eu vou te cobrar uma taxa de administração. Eu vou cuidar do seu dinheiro, você vai pegar só a rentabilidade para você, mas eu vou te cobrar uma taxa de administração desse capital, pode ser? Pode. Aí o que fica acordado entre a pessoa que investe num fundo e quem administra o capital? Vamos supor que você me deu o seu dinheiro e eu estou administrando para você. Essa taxa de administração ela é para cobrir os custos das operações que eu faço. Você não tem que comprar e vender os papéis. Você não precisa gastar seu tempo analisando qual é o melhor papel, se a emissão vai quebrar no curto prazo ou no longo, se aquele crédito vai ser bom ou ruim. Quem faz isso sou eu. Só que eu gasto meu tempo e eu pago uma equipe para me ajudar. A taxa de administração é para manter essa estrutura. Eu já te entrego a rentabilidade líquida. Você nem precisa se preocupar com isso. Então, tudo que você identificar de fundo de investimento que rendeu 14% no ano, fundo de ações que rende 50% em 12 meses, se você achar esses fundos exorbitantes, tudo que você paga de taxa já é líquido. E aí são duas taxas diferentes. A taxa de administração que o gestor vai cobrar para fazer essa administração e a taxa de performance, que nada mais é que um alinhamento de interesses. É o seguinte, se eu te entregar uma rentabilidade maior do que a que eu te prometi, você me dá uma remuneração? Você me dá um bônus? E geralmente gira em torno de 20% da diferença do que eu prometi te entregar pro que eu te entreguei. Então vamos supor que eu falei assim, ó, vou te entregar 10% no ano. Eu te entreguei 15%, eu vou cobrar 20% de 5%, da diferença entre os dois. E aí eu dou um incentivo pro meu time e falo o seguinte, você trabalhou bem, eu vou te dar mais do que o seu salário, eu vou te dar mais do que isso, são as recompensas. Então, nada mais justo do que ninguém trabalhar de graça e eu ainda conseguir alinhar o meu interesse com o seu, porque assim eu consigo sustentar meu time, eu consigo pegar os melhores cérebros, eu consigo colocar as pessoas mais brilhantes para analisar movimentos de mercado para mim, porque eu pago bem essas pessoas. Então, quando você acha fundos caros, com taxa de administrações alta e taxa de performance, se entregar uma boa rentabilidade, não tem problema. Mas em torno de 2% ao ano de taxa de administração já tá ok. Fundo multimercado, um fundo ativo, né? Um fundo onde está tendo gestão, aí você pode justificar umas taxas mais altas. Mas em fundos como o fundo DI, onde o gestor só vai comprar um tipo de título, aí você pode pagar taxas bem mais baixas, né? É o que a gente está vendo no mercado, a democratização dos investimentos, as pessoas tendo mais concorrência e cobrando taxas menores, mais acessíveis para o investidor. E agora, como escolher um bom fundo, né? Não basta apenas você olhar a rentabilidade de 12 meses, como alguns gerentes aí tentam vender, né? Te mostrar apenas 12 meses, porque isso não significa nada. O que importa é a partir da frente. Então, é importante você ver quem que é o gestor, qual que é o currículo dele. As gestoras, elas costumam, no site delas, mostrar tudo a equipe, quem que está por trás ali da gestão. É importante você verificar também uma rentabilidade superior a 3 anos, se possível 5 anos, né, se o fundo tiver esse histórico, para você ter uma base melhor, um fundamento melhor de que eles conseguem entregar resultados resilientes aí ao longo do tempo. Eu acho que equipe, sim, acho que é muito importante, a parte qualitativa. Acho que a primeira coisa que qualquer investidor faz para qualquer fundo, seja crédito, seja multimercado, seja ações, me dá uma performance para trás. Daí, em qualquer lugar do mundo, a primeira coisa que você lê, né? Performance passada não justifica, não garante performance futura. Óbvio. Portanto, olha a equipe. Tudo que você olhou para trás de performance nada mais é que a cabeça daquela equipe, é a maneira daquela equipe pensar. E se aquela equipe é uma equipe coesa, que está junto, está alinhada, né? E aí é difícil um investidor sozinho curar, por isso é preciso ter, né, consultores ajudando ele. Essa empresa, ela é bem formada, o societário dela é um societário em que os gestores continuarão juntos nos próximos 10 anos? Faça chuva, faça sol? Porque você olha para trás, você vê históricos de mortalidade de grandes gestoras, que não necessariamente são
unicamente causados por performance. A equipe está junta, a equipe briga. A equipe está junta, mas esse cara que gerava o resultado, esse cara não gera tanto resultado, eles brigam porque esse cara vai gerar mais resultado sozinho. E separa a equipe. Então, isso é uma coisa importante. É importante ter uma equipe que joga junto faz tempo. Além de toda a experiência que eu mencionei agora há pouco no ativo específico, em crédito, o que seja, né? Mas é importante eles estarem juntos, é importante aquela equipe que entende as dinâmicas do relacionamento, né? Do antagonismo. Não quero fazer esse crédito. Não, se ele não quer, aqui é o seguinte, tem N votantes. Nós temos, nos nossos comitês como um todo, devem ser uns 12 votantes, uma dissidência suficiente. É interessante você entender histórico de performance, principalmente em datas de muita volatilidade em eventos inesperados. Por exemplo, no mercado financeiro a gente chama de Black Swan, cisne negro, um evento que ninguém premeditou. Uma greve dos caminhoneiros. Um áudio do Joesley da JBS que traz uma imprevisibilidade no movimento de reforma da Previdência no governo provisório, no caso do Temer. Essas coisas que ninguém sabe que vai acontecer. São cisnes negros. Como que os fundos se comportaram nesses momentos inesperados? Tem fundo de ações que um cliente pode ter perdido 30% do capital alocado. Tem fundo que ele perdeu 0,51. Além da natureza do fundo, porque ele pode ser de renda fixa, multimercado, cambial ou um fundo de ações, porque essa estratégia já vai definir se ele é menos ou mais arriscado, tá? Mas nesses eventos inesperados, como que esse fundo se comportou? Perante aos seus pares. Eu tenho mais de 700 fundos no Brasil, entre todas as categorias. O que vai me fazer escolher um? Primeiro, quanto você quer investir? Segundo, se a estratégia do gestor está em linha com o seu perfil. E terceiro, por quanto tempo eu quero ficar nessa aplicação? Porque se eu for ficar mais de 15 anos nesse fundo, eu posso ter um fundo de previdência. De ter um objetivo mais de longo prazo, você pode tomar um pouco mais de risco, né? Deixar as teses acontecerem. Para objetivos de curtíssimo prazo, como a gente falou, existe a possibilidade do fundo DI, onde você tem aí fundos com liquidez diária e que não tem risco de mercado de volatilidade. Então, fundo de renda fixa, a gente tem um multimercado que também ele pode operar, o gestor tem liberdade para operar no mercado de bolsa, né, de ações, de juros, renda fixa e também moedas, né? Existem também fundos cambiais, como a Ana citou, que se você quer investir em dólar, você não quer comprar, sei lá, 100 mil reais em dólar e guardar no cofre, você pode investir num fundo cambial que vai seguir a variação do dólar frente ao real, que pode servir como proteção para sua carteira, uma vez que quando as coisas vão mal na nossa economia, né, ou mesmo no mundo, o dólar, que é uma moeda forte, tende a se valorizar frente ao real. Então, por exemplo, você tem uma carteira com muitas ações ou fundos de ações, você tem uma carteira arrojada, mas se você tiver como diversificação um fundo cambial de dólar, quando as ações caírem, esse fundo cambial tende a se valorizar, minimizando o risco, minimizando as perdas em um cenário de crise. Eu acho que uma das grandes qualidades do fundo multimercado, obviamente precisa ser bem utilizado, é esta possibilidade de poder fazer posições compradas e vendidas. Então, não necessariamente quer dizer que quando, né, o mercado cai bastante, você não possa ganhar dinheiro. Você pode estar vendido e pegar aquela queda, né? Por exemplo, a gente agora estava vendido no S&P, no índice futuro do S&P, do índice de ações dos Estados Unidos. Então, isso protegeu bastante um pedaço da nossa carteira. O S&P caiu, a Ibovespa caiu também. A gente está comprado em Ibovespa, mas protegeu bastante porque a gente estava vendido em S&P, então a gente conseguiu uma boa proteção aí. Os multimercados têm essa versatilidade, né? E num fundo de previdência idêntico, a isenção desse come cotas me dá uma diferença de rentabilidade muito grande entre os dois no longo prazo. Então, previdência privada ainda é um tipo de produto que a gente tem um preconceito na cabeça, porque naturalmente sempre foi mal feito.